A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio onde o Mestre serve o pão na brasa. O tema da breve palavra de hoje é crescimento improvável. Nós vamos ler no livro de Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, ok? Diz assim: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar frutos. Para você que quiser meditar nessa palavra depois, está em Jeremias capítulo 17, versículo 7 ao 8. Repito, o tema do Pão na Brasa de hoje é crescimento improvável. Esse texto que nós acabamos de ler, nós poderíamos caracterizá-lo com uma palavra-chave muito interessante. Anote aí. Nada do que acontece do lado de fora pode mudar ou interferir o que tem do lado de dentro. Vou repetir, nós como pessoas, como seres humanos, como cristãos alicerçados na palavra de Jesus, nada do que acontece do lado de fora pode interferir ou mudar quem nós somos por dentro. Vou repetir pela última vez. Nada do que acontece do lado de fora pode mudar o que nós somos ou o que temos dentro de nós. Ok? Então vamos avançar. Gênesis capítulo 21, versículo 20, é o que vai dar sentido a esse tema. Crescimento improvável. Diz assim: Era Deus com um moço que cresceu e habitou no deserto e foi frecheiro. Primeira pergunta, que moço é esse? Ismael. Qual é o contexto? Agar, ela tem que se despedir e ir embora com seu filho Ismael, né? Então aqui em Gênesis capítulo 21, para quem quiser ler depois, o tema é crescimento improvável, porque o menino cresceu no deserto. Ok? Mais para frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos por parte. Gênesis 21, 20. A primeira coisa é: e era Deus com o moço. Que moço é esse? Ismael. De todas as características, essa é a mais importante. Ok? Deus era com Ismael. Aí nós começamos a lembrar do rei Davi. Porque antes de ser rei, é claro, a Bíblia diz que Davi, antes dele ser colocado como aquele que toca a harpa para o rei Saul, ele foi apresentado com muitos atributos, como um homem que tem muitas qualidades, só que de todas elas a mais importante está lá no texto 1 Samuel, capítulo 16, se não me falha a memória, tá? Posso estar equivocado, mas eu sei que é por aí. 1 Samuel 15, 16, 17... é esse período aí, né, de Saul, rei, Davi, com as ovelhas, toca a harpa e vence gigante. Tá nessa faixa aí, nesse período aí, ok? Voltando. De todos os atributos que Davi tinha, o mais importante é quando a Bíblia diz: e o Senhor era com ele. Oh, aleluia! Tu que te calabadaçai. Meu irmão, se o Senhor é contigo, minha irmã, a Bíblia diz: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ah, você só precisa desse atributo. Que o Senhor seja contigo. Que o Senhor seja na tua vida, na tua história, nos seus projetos, nos seus sonhos, no que você faz. Tudo por Ele, por intermédio dEle, para Ele, são todas as coisas. Ok? A segunda coisa que me chama a atenção, estamos em Gênesis 21, 20. A Bíblia vai dizer que cresceu e habitou no deserto. Olha que incomum
Deserto conhecido por nós popularmente como lugar de dificuldade, lugar de deserto, lugar de provação, para alguns lugar de morte. Mais da metade do povo de Israel que o diga, né? Entrando na terra prometida, apenas Caleb e Josué. Então, deserto, lugar de morte, deserto, lugar de choro, deserto, lugar de dor, né? Deserto, lugar improvável. Eis aí o tema, crescimento improvável. Porque no lugar de choro, no lugar de dor, no lugar de morte, Ismael cresceu. Rapanto que tecou calabadaçaio. Eu não sei qual é o teu contexto, mas eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. Você vai crescer. Aonde muitos morrem, você terá vida. Aonde muitos choram, você irá sorrir. Aonde muitos param, você irá avançar. Por quê? Porque sobre a tua vida está uma palavra. O Senhor é com você. E Deus não opera de acordo com as estatísticas e probabilidades humanas. Emanda calabachurianda canda arábia. Ele não só cresceu no deserto, mas ele habitou. Eu vou falar, quando você está debaixo de uma palavra, Deus permite você habitar aonde ninguém conseguiria habitar. Deus permite você permanecer em lugar ou lugares a qual qualquer outra pessoa não teria a capacidade ou a estrutura para permanecer. E eu lembro daquela palavra que diz: amplia a tenda das suas habitações. Digo eu com minhas palavras, fica bem as suas estacas. Renemante o calablando raio, porque vai crescer. Aí a Bíblia aqui ainda vai dizendo: e foi frecheiro. Aleluia, aleluia. Enquanto muitos usam a desculpa do ambiente para encolher as mãos e não fazer a obra de Deus, enquanto muitos usam o ambiente como desculpa para ficar parado, Ismael foi frecheiro. Por quê? Porque Deus não chama e não exalta desocupado. Pessoas desocupadas. Davi estava cuidando das ovelhas quando foi chamado para tocar harpa para o rei. Eliseu estava na 12ª junta de boi quando foi chamado para servir e andar lado a lado com o profeta Elias. Tu que te calabadaçaio. Alaijo, José, antes de ser colocado como governador, ele carregava dentro de si um princípio de serviço. Ele serviu na sua casa ao seu pai. Ele serviu, aleluia, na casa de Potifar. Ele serviu na prisão e depois foi colocado como governador para servir o povo. Subiergnai co devasto e deplas na bladastel. Remanto que teplou na bladacai na bandasi rebedevas alabradacam. Aqui nós podemos fazer menção de um segredo que eu já falei, vou apenas recapitular e massificar, dar mais ênfase a isso. E qual é? O segredo é Deus ser contigo. Esse é o segredo. Esse é o mistério. Essa é a grande questão. Deus precisa ser contigo. Se Deus é contigo, meu irmão, se Deus é contigo, minha irmã, isso lhe basta. Isso lhe é o suficiente. Ok? Vamos lá, vamos bater um segundo ponto aqui, ou melhor dizendo, um segundo segredo. Já falei, mas vou repetir só para ressaltar, ok?
Em um ambiente de morte espiritual, você vai gerar vida. Tu que te calabadaçai. Lembra do que eu falei? Deserto, o povo morreu no deserto, mas Ismael cresceu. Ou seja, eu vou repetir, palavra-chave, anota aí. Em um ambiente de morte espiritual, você vai gerar vida. Isso é profético e eu vou repetir. Em um ambiente de morte espiritual, você vai gerar vida. Rapanto que tecou calabadaçaio. Com base nisso, podemos fazer menção de uma verdade. Que verdade é essa? Aí vamos trazer para o âmbito financeiro, ok? Enquanto muitas empresas quebram, a sua vai crescer. Isso é profético, meu irmão. Isso é só para quem crê. Eu não sei quais são os seus projetos, os seus negócios, nem o que você trabalha, mas eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. Quando o caos se estabelecer, enquanto muitas empresas quebrarem, a sua vai crescer, porque o Senhor é contigo. Tu que te calabadaçaio. Terceiro ponto, e começamos a caminhar para o final. Gente desocupada não cresce. Gente preguiçosa não evolui. Aonde está isso? Gênesis 21:20. O rapaz era frecheiro. O que nos leva a entender, e repito, gente desocupada não cresce. Gente preguiçosa não evolui. Porque o rapaz era frecheiro. Aqui nós fazemos menção de uma verdade e eu deixo um conselho e encerro. Antes de eu fazer menção dessa verdade, curte esse vídeo se está abençoando a tua vida, para que ele possa abençoar a vida de outros também. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ok? Uma verdade, um conselho e eu encerro. Que verdade é essa? Perguntinha do Espírito Santo. Quem é você no reino de Deus? Uma pergunta. Faça essa autoanálise agora. Partindo do princípio de que gente desocupada não cresce e pessoas preguiçosas não evoluem. Uma verdade. Que verdade é essa? Quem é você no reino de Deus? Um conselho, e aqui encerramos, seja servo de Deus. Seja serva de Deus. Se esse Pão na Brasa ministrou seu coração, curte para que possa ministrar o coração de outros também. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E até o próximo episódio, onde o Mestre serve Pão na Brasa.